Amigos, se eu falar pra vocês que esse pessoal da Terceira Via, Amoedo, Moro, Mandetta, Dória, a maioria deles, eles estão cumprindo um papel muito importante nas próximas eleições, que é tentar garantir a eleição do Lula. Para esse pessoal, ao contrário do que possa parecer através das pesquisas, das entrevistas, né, as pesquisas que eles divulgam, as entrevistas que eles concedem, né, os seus pronunciamentos no Twitter, todos eles agora são militantes de Twitter, né? A gente viu que o Moro voltou com força total, ficou 2 anos calado e agora está todo dia no Twitter postando alguma nova solução para o Brasil. Mas o grande interesse desse pessoal, porque eles sabem que eles não têm como ganhar, eles sabem que é impossível a Terceira Via ser eleita no Brasil, porque ela é muito fraca, porque ela é composta de pessoas incapazes, inaptas e que enganam pouquíssima, uma parcela muito pequena da população. No entanto, consegue enganar uma parcela suficiente para desbalancear o jogo político. O Bolsonaro, não se engane com as pesquisas de Datafolha, tá? O Bolsonaro ainda está sim na frente do Lula, e está com uma margem considerável na frente do Lula, mas a verdade é que o PT tem sempre 30% da intenção dos votos, tem sempre 30% dos votos dos brasileiros. Então a gente não pode menosprezar a força política do PT. Eles podem sim entrar novamente na presidência, tomar a presidência, o que seria destruidor, pessoal. Destruidor para toda a população brasileira. A gente tem que lembrar o seguinte: 2014, 2015, né, a inflação, tanto a inflação atingiu níveis recordes, quanto o PIB caiu 2 anos seguidos. Ou seja, foi necessária uma pandemia, foi necessária uma crise mundial de saúde, uma crise mundial econômica para destruir o PIB brasileiro nos níveis que um governo do PT fez. Vocês têm que ter isso na cabeça. Então, o retorno do PT, ainda mais nessa situação de recuperação econômica, significaria a destruição do Brasil, tá? Só que, obviamente, algumas pessoas não serão afligidas, não sofrerão com uma situação dessa. Na verdade, se beneficiarão disso. E o Amoedo é uma delas, tá? É um cara que já é podre de rico. Para ele, tanto faz PT no governo, PT fora do governo. Aliás, se eu não me engano, ele construiu boa parte da fortuna dele na época que o PT estava no governo. Então, o PT ali destruindo a vida dos brasileiros, espoliando brasileiros, implementando políticas populistas e de destruição da nossa economia, para o Amoedo não faz diferença nenhuma. Ele sabe como ganhar dinheiro. Ele não sabe como funciona um país. Ele não sabe como pensa a população. Ele não sabe, talvez, abrir a porta do próprio carro. Mas ele sabe ganhar dinheiro, né? Principalmente na área que ele trabalhava, que era de banqueiro. Então ele nunca vai sofrer com isso. Aí vamos para os outros nomes. Sérgio Moro. Você acha que Sérgio Moro está preocupado com a reeleição de Lula? Nem um pouco. Muito pior para o Sérgio Moro é o Bolsonaro. Perdão, com a eleição de Lula, né? Muito pior para o Sérgio Moro é a reeleição do Bolsonaro. Porque a reeleição do Bolsonaro esvazia o Moro. Não só moralmente, mas politicamente. Porque todo o caráter, né? Todo caráter não, todo personagem que o Moro criou é em torno de uma pessoa que faria aquilo que o Bolsonaro não fez. Eu quero pegar os eleitores que estão frustrados com o Bolsonaro, porque ele não vai pegar eleitores do Lula. Convenhamos, né? Mas então ele pensa que ele pode pegar os eleitores que estão frustrados com o Bolsonaro. E de certa forma ele vai pegar assim algumas pessoas que votaram no Bolsonaro, que são pessoas que são tão incapazes, que não são muito capazes de fazer a leitura da conjuntura política, mas ele não vai pegar eleitores do Bolsonaro. Há uma diferença entre eleitores do Bolsonaro, que entendem a importância do Bolsonaro, que entendem tudo isso que o Olavo de Carvalho vem falando há tanto tempo, né, sobre a importância do Bolsonaro, sobre por que o Bolsonaro precisa ser reeleito, sobre a importância do Bolsonaro no campo político, né? Na leitura política, o Olavo de Carvalho deixa bem claro que o Bolsonaro é a melhor chance brasileira e a pessoa mais importante na política brasileira, pra gente mudar alguma coisa na política, né? Mas, pro Moro, ele realmente ele não bate com aquilo ali. Tá? Ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. Se você for olhar as últimas declarações do Moro e os últimos posicionamentos políticos dele, vamos ver. Ele foi uma pessoa que ficou calada e apoiou medidas draconianas. Medidas onde governadores e prefeitos arrastavam cidadãos pelas ruas, né, em nome da saúde. O Moro apoiou, ficou calado. Entendeu? Depois, ele se posicionou contra o armamento, o direito da legítima defesa do cidadão. Então, se você for olhar, isso entre várias outras coisas, né? Elogiou os ministros da STF, Fachin. Quando as decisões dele sobre a condenação da Lava Jato foram anuladas por Fachin, ele falou: pessoal, não vamos atacar o ministro Fachin. Então, assim,
politicamente, ideologicamente, o Moro tá muito mais próximo do Lula do que do Bolsonaro. Então, se ele for roubar votos de alguém, ele tem que roubar votos do Lula e não do Bolsonaro. Mas ele vem com aquele discurso de papagaio dele, falando, eu vou combater a corrupção. Aquela voz dele, sabe? Eu vou combater a corrupção. E aí o povo acaba caindo nisso. Infelizmente, hoje em dia, se um papagaio aprender a falar que vai combater a corrupção, ele já empata com o Sérgio Moro nas intenções de voto. Mas vamos ver um pouquinho aqui da entrevista do Amoedo, que vocês vão ter a noção de por que para esse pessoal não faz diferença se o Lula entrar, se o Lula voltar. E na verdade eles até preferem isso, tá? Vamos lá. Essa aqui é uma parte muito interessante. O Amoedo se define hoje como um filiado passivo do partido que ajudou a tirar do papel em 2015, ou seja, o Novo. Conta que pediu para voltar à direção do Novo há 3 meses, mas foi vetado. Ou seja, aqui a gente está diante de um cara que não tem sequer a condição de exercer a governabilidade dentro do próprio partido. Mas todo dia ele está no Twitter ensinando o presidente da República como governar um país inteiro, tá? Esse é o tipo de pessoa que se sente à vontade. Você falando que o Brasil é um circo sem lona mesmo, né? Se jogar uma lona aqui por cima, vira um circo oficial, pode até cobrar entrada ali nas fronteiras. Esse cara não consegue convencer as pessoas que estão no partido dele a apoiá-lo. Ele não consegue ter governabilidade, ele não consegue exercer uma mínima maioria no partido dele, mas ele acha que ele sabe governar o Brasil, tá? Vamos ver a entrevista completa aqui, que tem partes muito interessantes aqui, ó. O senhor disse em março de 2020, foi uma entrevista para a Folha, tá? O senhor disse em março de 2020 que não se arrependia de ter votado em Bolsonaro. Mantém a resposta? Aqui, em março de 2020, ele ainda estava tateando ali o governo Bolsonaro, né? Vendo se ele poderia parasitar ou se ele já estaria observando ou vislumbrando alguma coisa ali que ele poderia atacar para sair beneficiado. A questão dele é sempre se beneficiar, tá? Se for benefício próprio, ele vai apoiar o Bolsonaro. Se ele achar que atacar o Bolsonaro vai trazer mais benefício para ele, aí ele vai atacar o Bolsonaro, tá? Ele não tem projeto político, ele tem projeto de poder, tá? Como a maioria da esquerda, aliás. Se você me disser ele foi pior do que imaginava um presidente muito ruim. Ele conseguiu ser pior, não fez nada do que precisava e ainda desfez coisas que estavam feitas. Repare que aqui ele diz muito idiotice, mas não fala o que ele desfez que estava feito, né? Não fez nada do que precisava fazer. Esse é o grande problema de pessoas como o Amoedo. Eles não entendem que desses 3 anos, o Bolsonaro praticamente governou um. Em 2019 ele conseguiu avançar e até aprovar reformas muito, muito importantes para o brasileiro, que estavam aí na fila para ser aprovadas há 20 anos. Conseguiu reduzir o número de homicídios, né? Conseguiu estabelecer já um crescimento no Brasil, conseguiu estabelecer uma geração de empregos mais constante. Isso que ele recebeu um país destruído da época dos governos petistas. Não se esqueçam que em 2013, 2014, o PT entregou o Brasil, 2014, 2015, o PT entregou o Brasil com recorde de inflação, né? E PIB negativo. Então o Bolsonaro recebeu um país completamente quebrado e estava estabelecendo ele. Mas aqui está o grande Amoedo dizendo que o Bolsonaro não fez o que deveria ter feito. Ele que fez, né? Não consegue nem unanimidade no partido dele, nem maioria no partido dele. Mas ele acha que o Bolsonaro não fez o que deveria ter sido feito, né? Aqui, ó. O voto nulo é melhor do que escolher o que para o senhor? Qual seria o mal menor? Nunca votei nulo e não gosto da ideia, mas o duro, especialmente como agente político, é você depois ter que justificar que não é justificável. Votar em qualquer um dos dois não é justificável. Aqui o idiota faz o seguinte, e é uma estratégia que eu já denunciei várias vezes aqui no canal. Quem me segue entende. Ele tenta comparar o partido mais corrupto da história da humanidade, talvez, com uma pessoa que está governando há 3 anos, 2 anos do qual ele teve seu poder extremamente limitado pela elite do judiciário, né? E 1 ano no qual ele fez um governo excelente e nesses 3 anos não há escândalo de corrupção. Então ele compara o partido mais corrupto da história da humanidade com o Jair Bolsonaro, né? Por que ele está comparando? Por que ele está fazendo essa equiparação, sendo que eles são completamente diferentes? Porque a turma do Amoedo quer despontar com uma diferença. Apesar deles serem muito mais parecidos com a esquerda, eles querem apontar como uma diferença. Então eles sabem que não vão tirar votos da esquerda, né? Porque a esquerda pode ter todo tipo de corrupção que for, que eles vão ter os 30% de votos deles. Então eles tentam tirar votos do Bolsonaro, né? Forçando essa falsa dicotomia. Essa falsa isonomia, né? Que Lula e Bolsonaro são equivalentes. Mas eu vou provar que ele mesmo se desmente aqui e mostra que não sabe o que está falando. Olha aqui, ó. Aí a repórter pergunta, acha que são riscos equivalentes, Lula e Bolsonaro? Difícil dizer. Olha que idiotice. Pera aí, amor, deixa eu te ensinar. O seu
o seu discurso, o discurso seu de MBL, de Mandetta, de Dória, é que eles são iguais. Entendeu, bobão? Você tem que prestar atenção nisso. Senão você vai pra uma entrevista e fica parecendo que você é idiota, que você não combinou o discurso, mas isso é o que vocês já estão empurrando. Então você não pode falar que é difícil dizer, tá? O seu discurso é dizer que eles são iguais, que eles são equivalentes, tá? Que é a isonomia entre o modo de agir e de pensar dos dois. É isso que você tem que dizer. Porque senão você fica parecendo um idiota, igual no restante da sua resposta aqui pra essa pergunta. Por exemplo, aí ele terminou de falar: como existe predisposição dos dois e já fizeram em situações anteriores ao referendar uma nova candidatura. Nem eu entendi o que ele falou aqui. Nem ele entendeu. Como existe predisposição dos dois e já fizeram isso em situações anteriores. Aí ele já muda, porque ele ficou confuso, né? Ao referendar uma nova candidatura pro Lula, a gente está dando carta branca pra ele. E desde 2020 tenho defendido o impeachment de Bolsonaro. Olha, não sabe nada, não sabe o que significa o impeachment, as consequências políticas de um impeachment, não sabe quais as condições preexistentes para que um impeachment aconteça. Impeachment sem população na rua, Moedo. Quem que vai apoiar seu impeachment, Moedo? O Bolsonaro põe 5 milhões de pessoas nas ruas. Vocês esvaziam as ruas. Sempre que vocês marcam uma manifestação, tem menos pessoas naquele local do que teria num dia normal se não tivesse manifestação. Muito idiota, gente. Como que pode? Se um presidente fez tudo que o Bolsonaro fez e continua no cargo, que sinalização dão? O que o Bolsonaro fez, Moedo? Isso é narrativa, você não consegue nem... Essa aqui é a narrativa mais básica da sua turma. É dizer que Bolsonaro e Lula são pessoas iguais e equivalentes e você não consegue defender essa narrativa. Meu Deus, você é muito incompetente, cara. E é por isso que ninguém confia em você, ninguém acredita em você. Aqui ele fala do Sérgio Moro, dá uma reclamadinha e tal. Vamos ver aqui. Olha aqui, e aqui o pessoal da Folha, claro, não podia deixar de puxar a sardinha pro PT, né? Que eles são militantes petistas. As instituições sobre o PT não foram atacadas como estamos vendo agora, porque os vê como ameaças iguais à democracia. Tá vendo? Então o pessoal da Folha acha que, na verdade, o PT foi melhor que o Bolsonaro para a democracia, né? Eles esquecem do Petrolão, esquecem que o PT comprou o Congresso com o mensalão, ou seja, isolou um dos poderes, inutilizou um dos poderes, né? Não tem ameaça maior à democracia do que você isolar um dos poderes. E sem falar que o PT indicou até mesmo seu próprio advogado, que é o Dias Toffoli, como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas isso não é atentado à democracia, tá? Atentado à democracia é você exigir que o STF tenha um mínimo de compromisso com a ética e não interfira na presidência da República. Assim, é uma entrevista de muito mau gosto, é uma entrevista para quem tem estômago forte mesmo, e mostra de forma cabal aqui que a intenção deles é o seguinte, desse pessoal da terceira via: eleger o Lula. O que eles querem é eleger o Lula, porque eles sabem que eles não têm chance. Se eleger o deles, melhor, mas não tem chance, impossível. Então, entre Bolsonaro e Lula, eles preferem o Lula. Por quê? Porque eles têm a intenção de tomar os votos que o Bolsonaro tem. Eles não vão tomar os votos que o Lula tem. Tá? E se o Bolsonaro ganhar, eles vão ficar apagados politicamente. Eles vão ficar apagados moralmente até. Tá? Agora, se o Lula ganhar, eles podem se dizer: tá vendo? O Bolsonaro não conseguiu combater o Lula. Nós somos a opção. É da gente que vocês precisam. E a gente sabe que vai voltar aquela mesma coisa de PSDB e PT, aquela lenga-lenga dos anos 90 e anos 2000, onde eles fingiam combater, mas o PSDB nem sequer teve coragem de pedir o impeachment do Lula por causa do escândalo do mensalão. O maior escândalo de corrupção da história do Congresso, e o PSDB não teve nem coragem de pedir o impeachment do Lula por causa disso. Em compensação, o Bolsonaro deve ter 200 pedidos de impeachment lá, porque se ele espirra alto demais, já aparece um pedido de impeachment dele no outro dia. Amigos, é isso. Não tem muito o que fazer, é Bolsonaro 2022. Do contrário, a gente vai estar votando num Lula light, né? Eu ia falar que eles seriam o PT de banho tomado, mas eu nem tenho certeza se eles tomaram banho mesmo nessa terceira via. Então, se você quer mudança, se você quer realmente que a gente caminhe no sentido que a gente entendia em 2018, se você já viu a importância de indicar ministro do STF, ou o André Mendonça agora, a ação sobre ideologia de gênero nas escolas acabou de cair no colo do André Mendonça, né? Aí o que eles podem fazer? O tanto que é importante você ter 2 ministros do STF ali, né, alinhados com os valores dos brasileiros. Aí entra uma ação dessa. O relator que recebeu a ação proíbe. Excelente. Aí vai pro plenário, o plenário votar. O que o outro ministro pode fazer? Não, peço vistas aí, segura essa ação, pronto, trava. Você tem que usar estratégia também. Entendeu? E se o Bolsonaro for reeleito, sendo reeleito, que eu acredito que será, ele poderá indicar mais 2 ministros ao STF. E essa é a coisa mais importante que o presidente precisa fazer. Pra mim, se o Bolsonaro entrasse lá e ficasse sentado 8 anos, mas indicasse 6 ministros do STF, conseguisse colocar a maioria ali, pronto. Não precisava fazer mais nada, né? Depois, mais pra frente, a gente viu como trabalhava, mas o máximo que ele consegue fazer
Infelizmente, na posição política, é isso. É tentar colocar no STF pessoas que entendam quais são os verdadeiros valores da população e não esses progressistas e autoritários, como a gente vê lá todo dia, que mandam prender qualquer um que discorde deles. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha e ative o sininho das notificações para você não perder nada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Fiquem com Deus, um grande abraço.